Olá, boa noite queridos amigos. Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite Will, sejam todos vocês bem-vindos. Emily, boa noite. Gratidão pela presença de vocês. Estamos hoje numa quinta-feira, dia 16 de dezembro, 22 horas. Na verdade, parecendo que é uma sexta-feira, que estranho hoje para mim, está parecendo sexta-feira, não sei por quê. Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Jacira, boa noite, querida. Parabéns pela palestra. Foi muito tocante, muito profunda, realmente abordando o tema do perdão pelo Centro Espírita de Djalma Farias, lá de Recife, né? Que completa dia 24 agora 65 anos de fundação. Parabéns pela casa também. Cláudia, boa noite, querida. Um beijo para o Everton, um beijo para a Mari. Adriana, Ágata, boa noite. Terminando, hein, Ágata? Terminando esse trabalho magnífico. Que coisa linda, Ágata. Que coisa linda o seu trabalho. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. É muito sutil e muito delicado, né? Gostei demais e a gente tem visto suas postagens e realmente é muito tocante. Parabéns por esse trabalho que a Ágata faz, um trabalho de fazendo, como que eu diria, guirlandas natalinas com o casal, com o animalzinho de estimação, mas muito característico, né? Última semana, que legal, né, Agatha? Que legal mesmo. Mas parabéns pelo trabalho, né? É sempre bom a gente fazer um trabalho que é gratificante. Artes manuais, ela está dizendo, olha só. É bem gratificante mesmo, né? Carol, boa noite, querida. Parabéns pela participação ontem no final da live lá do Encontro Espírita, tá? Querida Monique, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Quanto tempo, né? Quanto tempo não, né? Já a gente se reencontrou recentemente, mas faz tempo que a gente não troca figurinhas, como a gente diz por aqui. Então vamos, enquanto vocês vão chegando aqui, eu vou mandando os aviõezinhos que nós estamos, né, fazendo um trabalho de divulgação também, então a gente tem que fazer o encaminhamento dos aviões para que as pessoas... Porque ontem, por exemplo, não aparecia que estávamos ao vivo. Eu tive que entrar, procurar o meu perfil para conseguir achá-lo, né? E aí deu certo, mas alguns perfis não estavam aparecendo. Hoje parece que já voltou ao normal. São as inconsistências, né, do mundo virtual, né? E faz parte. E a gente tem que se adaptar a essas inconsistências, né? Vamos aqui. A gente manda os aviõezinhos aqui para umas pessoas, mas a gente sabe que essas pessoas provavelmente não vão entrar nas lives, né? A gente está dizendo, fazendo referência à nossa querida Martielli, que está viajando, está em merecidas férias, depois de quase 2 anos, né? Numa atitude reclusa por conta da pandemia, fazendo trabalho de home office, e ela está agora viajando merecidamente, né? Isso que é muito bom. Então nós estamos aqui, tá, opa, e vamos, perfeito, mandamos aviões, vamos ver quem chegou depois também. João Carlos, boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Silene, Gladys já cumprimentei. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. A Lúcia faz aniversário domingo, né, Lúcia? É isso mesmo? Marquinho Faria também está chegando. Marquinho faz aniversário dia 22. O Vitor do Coração de Luz chegando também com a gente. Um abraço, querido. Dorinha Henriques. Deixa eu ver quem mais. Tá, vocês chegaram, tá ótimo. Então a Lúcia faz aniversário domingo e o Marquinho dia 22 de dezembro. Natália. Ganha um doce quem errar, né? Ganha um doce de quem errar o aniversário da Natália. Dia 25, né? Não podia ser outro. Então, vamos fixar o comentário agora. Deixa eu achar aqui o comentário para fixar, senão tá aqui, a gente publica e fixa o comentário. Pronto.
O Everton está mandando beijo de luz para todos os amigos do coração e a gente retribui em nome dos nossos amigos esse beijo de luz do Everton, que é um querido do coração, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá. A mensagem, hoje estamos na live de número 159 do projeto Momentos com Jerônimo Mendonça e o caso número 31 do livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de Nicola José Fratari Neto, de Ituiutaba, e estamos falando a minha história chama Na Fila do Conforto. Débora, Leila e Ari, boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos. Esperar mais um pouquinho antes de começar a leitura, se bem que a gente sempre faz a releitura. Enquanto isso eu vou mostrar a foto, né? Que sempre tem a maioria dos casos tem uma foto. E eu vou mostrar aqui para vocês essa foto, tá? Que foi nesse centro que nós vamos contar a história de hoje, tá? Quem que é essa moça? Jerônimo, né, no caso, em palestra no Centro Espírita André Luiz, na cidade de Capinópolis, Minas Gerais, com Cibele Parreira, em 1982. É o arquivo próprio da Cibele. Débora, acho que eu te cumprimentei, mas se não, boa noite novamente. Então, o Jerônimo foi fazer uma palestra na cidade de Capinópolis, no estado de Minas Gerais. Eu não sei exatamente onde fica Capinópolis, mas João Carlos, que é o nosso nerd mineiro, né? Porque ele é nascido em Minas, ele vai dizer para nós onde que fica Capinópolis, se é ao norte, ao sul, leste, oeste ou ao centro do estado de Minas. Depois você passa para nós, João Carlos, onde fica Capinópolis, Minas Gerais, tá? E essa moça que está do lado ali do Jerônimo é a Cibele Parreira, que foi justamente o arquivo dela que passou para o Nicola, tá bom? E Na Fila do Conforto, que será que é essa história na Fila do Conforto? E a história é o seguinte: as filas se formavam sempre após as palestras. Todos desejavam conversar com Jerônimo Mendonça, envoltos em sentimentos harmoniosos e em reflexões após suas exposições. Vê-lo falar tão bem, deitado naquela cama, de óculos escuros e com o ventilador ligado diretamente em seu rosto, era algo que mexia com as emoções das pessoas. E foi assim que um amigo entrou na fila para conversar com Jerônimo, logo após uma palestra na cidade de Capinópolis, Minas Gerais. Passava por transtornos mentais e problemas obsessivos. Sem saber o que fazer naquele momento de tamanha provação, buscava no Espiritismo uma última esperança para cura ou consolo. Ao chegar perto do gigante deitado, disse-lhe: Jerônimo, como conseguir a cura para os transtornos que venho enfrentando? Ao ouvi-lo falar, Jerônimo pareceu mergulhar em profundos pensamentos, com certeza buscando a inspiração divina para acalentar aquele que o buscava. Disse-lhe: comece a beber água magnetizada, meu amigo, na casa espírita, em sua residência, onde estiver. Faça o tratamento da água magnetizada pelos bons espíritos, levando sua garrafa ao centro espírita semanalmente. A fé naquelas palavras, que lhe pareceram endereçadas pelos amigos de luz, auxiliou sobremaneira aquele homem. A partir daquele encontro, o irmão assim o fez, e a melhora gradativamente foi tomando espaço em sua vida. Em pouco tempo, com a fé naquela orientação espiritual, o amigo tornou-se ativo trabalhador da casa espírita que frequentava. Transformou-se a vida,
pois os males que o afugentavam desapareceram. Tudo isso graças a uma orientação amiga e fraternal proferida pelo nosso querido Jerônimo. Lembramos o quanto essas conversas custavam fisicamente a Jerônimo. Muitas vezes estava com dores terríveis pelo corpo, principalmente no peito. O toque das pessoas doía-lhe muito. Sem saber, as pessoas queriam abraçá-lo, beijá-lo, tocar sua cabeça. Cada toque daqueles era como uma espada cravada na pele do nosso irmão. Sua sensibilidade no pé era ainda maior, pois as unhas infeccionavam constantemente. Quando as pessoas percebiam que não conseguiam tocar-lhe nas mãos que ficavam sobre o lençol, era comum que as procurassem os pés de Jerônimo para tocar. Imaginamos a dor sentida por ele. Sempre, com um sorriso nos lábios, orientava, confortava e ouvia a todos. Cantava e recitava poesias espíritas, não permitindo que nenhuma nesga de mau humor ou vitimização chegasse até as pessoas. Deixa eu cumprimentar quem chegou aqui para a gente fazer as nossas... deixa eu ver aqui, a Gladys está... A Débora entrou, boa noite, já falei, né, Débora? Deixa eu ver quem mais entrou aqui que eu vi. A Leila também. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Um beijo para o Samuel. A Melina entrou também. João Carlos dizendo, salvo engano, a cidade fica justamente no Triângulo Mineiro, perto de Ituiutaba mesmo. Ana Lupe, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Somos espíritas, Carlos e Natália, boa noite a vocês. Não sabemos quem é, mas a gente cumprimenta os dois agora. Agora a gente ficou inteligente, esperto, né? A gente fala, é a Natália, não, é o Carlos. Então a gente já cumprimenta os dois. Sintam-se cumprimentados e abraçados. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Quem mais aqui? A Silvia aqui. A Melina está aqui também, chegou, já falei, né? Então vejam que história emocionante. Realmente emocionante e certamente dolorida, né? Certamente dolorida. E a gente consegue até imaginar essa situação, porque nós constantemente... Silvia, é só Aloísio, viu? O senhor é só o João Carlos que é senhor, viu? Pode me chamar só de Aloísio, que aqui é tudo... Aqui nós estamos tudo entre amigos, viu? Pode ficar bem à vontade aqui com a gente. Pode tirar o formalismo, viu? Fique tranquila. O único que é senhor é o João Carlos, que a gente fala aqui, né, João? Mas brincadeiras à parte. Essa situação que é relatada nesse caso, né, na fila do conforto, pelo Nicola, ela é muito... A gente chegava a vivenciar esses momentos, porque quando Jerônimo ia fazer a palestra, depois as pessoas sempre iam até ele, né, chegavam até ele e conversavam com ele, ou às vezes, como aconteceu comigo, como uma vez eu comprei um dos livros, que é o Escalada de Luz, e eu pedi para que ele pudesse autografar para mim, claro, evidentemente não com a sua letra, porque é a Maria Luísa que escreveu, mas ele ditou para a Maria Luísa a frase daquele livro. Uma frase autografada, né, em fala transformada em letras pela Maria Luísa. Então era muito comum as pessoas ou pedirem um autógrafo, orientação espiritual constantemente. E este caso aqui que ele vai falar para nós, nos toca profundamente porque uma pessoa estava passando por um processo terrível de obsessão espiritual. Ele estava extremamente perturbado. E qual foi a recomendação do Jerônimo? Falou para a água magnetizada, que é a água que a gente coloca para fluidificação, né? Will, eu só estou senhor quando estou com as minhas barbas brancas. Tudo tranquilo aqui. Will,
João Carlos, nós somos todos jovens. Uns há mais tempo e outros há menos tempo. Fiquem tranquilos, aqui a gente é tudo jovem, tá bom? E voltando à história. Olha que situação que tocou esta pessoa. Ele passava por problemas terríveis. Processo obsessivo, perturbação espiritual, ele não tinha paz, não tinha sossego. E foi, depois de uma palestra, conversar com Jerônimo. Olá, Daniele, boa noite, seja bem-vinda. E foi conversar com o Jerônimo e naquele momento o Jerônimo ficou meio quieto. Praticamente ali naquele momento ele deve ter recebido uma intuição espiritual para passar para aquela pessoa. E qual que foi a recomendação? Para que ele tomasse água magnetizada, água fluidificada que a gente costuma dizer. E vejam que situação interessante. Eu posso perfeitamente pegar uma garrafa de água, levar à casa espírita e, pura e simplesmente, voltar com essa água e não vai acontecer nada com ela. A minha fé, a minha mentalização, a minha ligação fluídico-espiritual com os amigos espirituais, certamente que vai fazer essa ligação para que aquela água receba os medicamentos necessários. Como a gente faz aqui no final das nossas lives. A gente sempre fala, deixa à vontade, cada um de vocês, se quiserem, coloque um copo com água, um cálice, uma jarra, à vontade, né? De acordo com cada um. E pode pedir assistência espiritual, que com certeza a espiritualidade vai estar derramando os fluidos balsâmicos de acordo com a necessidade de cada um. Mas para isso a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar. É como uma pessoa que vai... outro dia a gente estava comentando sobre a questão do passe, né? Edna, boa noite, seja bem-vinda. O que aconteceu? As pessoas falam muito a questão do passe, né? Tem algumas casas espíritas que pedem para que as pessoas vão tomar passe e fiquem numa determinada posição, a mão em formato de concha, por exemplo, não pode cruzar o braço, não pode cruzar a perna. Na verdade é o seguinte, né? Você, para tomar o passe, tem que estar numa posição relativamente confortável, tá? Então, obviamente, se você ficar com a perna cruzada, com o braço cruzado, você já vai estar tensionando aquela região. Já vai ter uma certa tensão no ombro, como é que fala? Nas pernas, você vai estar tensionando. É natural, né? Você cruza o braço aqui, você não vai ficar tranquilo. Vai chegar um momento que você vai cansar o braço. Então, recomenda-se, quando você vai tomar um passe, que você fique numa posição confortável. Mão para cima, mão para baixo, tanto faz. Agora, tem algumas casas espíritas que recomendam. Então, para que você vai ficar ali entrando em discussão com o passista? Se ele pede para você colocar a mão, coloca a mão, tanto faz, não tem esse problema, né? E é a mesma situação, se eu for tomar um passe e naquela hora do passe eu ficar pensando em muitas coisas, não, como é que fala, não abrir a jarra, entre aspas, né, do meu corpo, né, espiritual, para que possa receber as energias da espiritualidade, bate e volta, não atinge. O passe não funcionou. Depende da nossa ligação e depende também do nosso merecimento. É tudo uma questão que não depende apenas e tão somente. Naquele momento que você está tomando o passe, o passista, imbuído de bons pensamentos, de amor, de paz, harmonia, ele vai transmitir as melhores energias que ele pode estar transmitindo. E conforme ele posiciona as mãos, né? O João Carlos dizendo, o ideal é não cobrar a postura do frequentador, com certeza. E conforme ele vai se posicionar para dar o passe, automaticamente faz uma ligação fluídica espiritual com os protetores espirituais da casa, que intuitivamente vão transmitindo para ele e para o paciente, né, que está tomando passe, as energias, né? As energias. E o João Carlos falou uma coisa que eu achei muito interessante também, ideal não cobrar a postura do frequentador. Uma coisa que eu falo que é muito importante, as pessoas que já estão acostumadas, já vão um certo tempo na casa espírita, já sabem o que acontece lá na câmara de passe. Você entra lá, né?
pessoa normalmente tem uma música suave, a luz um pouco menor, né? Uma iluminação um pouco menor, um azul. A cor pouco importa, mas para não ser uma luz tão forte, né? Aquela branca pura lá que praticamente até cega a pessoa, né? Tão forte. Então uma luz mais suave, mais tranquila. Não pode ser um lugar todo de penumbra também, porque as pessoas que chegam lá podem ficar preocupadas em saber o que vai acontecer ali, vai surgir algum fenômeno, vai ter algum espírito que vai se materializar. Então, é importante que os dirigentes da casa, quando forem encaminhar as pessoas para a sala de passes, que já orientem, porque às vezes tem pessoas que nunca tomaram passe. Então, ficam ali apavorados, sem saber o que vai acontecer. Então, a questão do tratamento espiritual e como Jerônimo recomendou para ele, que ele tomasse água magnetizada a todo tempo na sua casa e fosse semanalmente à casa espírita. Olha só, fosse semanalmente. O fato dele ir toda semana, ele levar a garrafa dele, não era somente apenas e tão somente as energias que estavam sendo colocadas na sua garrafa de água, mas também aquilo que ele ouvia na palestra. A equipe espiritual estaria trabalhando ali junto dele também. E, consequentemente, passou a se libertar daquele processo obsessivo e virou um grande trabalhador da casa. Um grande trabalhador da casa. E o que acontecia, né? O Nicola lembra muito bem de situações que aconteciam, que o Jerônimo tinha muitas dores. Tinha muitas dores no peito, a sensibilidade na pele dele era muito sutil. Então, qualquer toque, se você chegasse mais forte ali, podia machucá-lo. E tamanha era a sensibilidade por conta dos problemas que ele já vinha apresentando, né? Desde da sua artrite reumatoide, né? Regina, boa noite, seja bem-vinda. Então, por conta disso, as pessoas, o Jerônimo não ficava com a mão para fora, o lençol o cobria e a sua mão ficava para dentro, né, do lençol, porque ela ficava toda contorcida, vamos pensar assim. Então ficava numa posição que não era muito... As pessoas podiam ficar chocadas com ele, né, com a posição do seu corpo e tudo mais. Então, até por uma questão de caridade, ele pedia para que se cobrisse, né? Que eu cobrisse. Então, as pessoas não tinham, não viam exatamente a mão do Jerônimo, queriam às vezes tocar na sua mão, mas como ela ficava por baixo do lençol, às vezes eles iam tentar tocar na cabeça, queria abraçar, queria beijá-lo, né? Olá, Josino, boa noite, seja bem-vindo. E por conta disso tudo, às vezes não conseguiam, né, querer tocar e chegavam ali embaixo, né, e tocavam nos pés, e onde ele tinha mais dores ainda, porque as unhas dele constantemente estavam inflamadas. Estavam constantemente inflamadas e muitas vezes precisavam até ser extraídas. Então imagina a dor e sofrimento do nosso irmão. E deixa eu ver. Aqui eu estava vendo uma mensagem de ontem, quase que eu entro na dela. Jucimara, boa noite, seja bem-vinda. E o que o Nicola coloca para nós é o seguinte, que ele estava sempre com um sorriso nos lábios, orientando e confortando a todos que ouviam. A todos que ouviam. Olha só que situação interessante, né? Independente, não tinha mau humor, não se fazia de vítima, estou com dor. Quando realmente ele estava numa situação que ele não podia realmente participar, ele justificava. E havia situações, como ele coloca naquela mensagem, naquela palestra, Alegria de Viver, que está lá no nosso canal do YouTube, mas nós só repostamos, tá? Podem procurar Jerônimo Mendonça, Alegria de Viver. O Carlos certamente recomenda esta palestra, que esta palestra, Alegria de Viver, juntamente com o livro O Gigante Deitado, são as duas coisas que mais tocaram o nosso amigo Carlos Gomes, lá marido da Natália, do Somos Espírita. O João Carlos está referindo uma situação muito importante. Consta que ele pedia que o lençol não fosse branco,
para não dar impressão de ser um doente internado. Isso mesmo, né? Panza, boa noite, seja bem-vindo. E exatamente, ele queria os lençóis floridos para que não desse uma impressão que ele estava num leito hospitalar. Ele já era o motivo de tantas chacotas, né, como já coloquei para vocês, numa vez que houve um enterro em Tuiutaba, o Jerônimo costumeiramente acompanhava, né, e por conta disso o féretro seguia a pé da casa da pessoa até o cemitério, e o Jerônimo costumeiramente acompanhava onde fazia prece por algum amigo que tinha desencarnado. E sobrava para alguns amigos carregarem o Jerônimo na sua cama, que não era leve, não era uma cama de alumínio, era uma cama de ferro, pesada mesmo. E aí vocês imaginam a cena, né? Diz que tinha um bêbado assim, num bar, passou o enterro, né? O do bêbado diz que fala assim, nossa, primeira vez que eu estou vendo enterrar um defunto de óculos. E coisas desse tipo que aconteciam, que eram corriqueiras na vida do Jerônimo. E ele contava essas situações com muita naturalidade, com muita leveza. Ele não se fazia de vítima. Nossa, o cara gozando de mim. Não. Ele aproveitava a deixa para contar histórias e causos dele, né? Dessas situações que ele passava, como aquela do cinema, que ele encontrou a moça, e quando talvez ele for esquecido no cemitério. Tem tantas e tantas histórias super engraçadas que o Jerônimo passava, né? Então, o que é importante nós lembrarmos, né, dessa história, que mesmo com todas as dificuldades, formava-se fila de pessoas em busca de uma palavra de conforto, de consolo. E, eu estou com um problema disso. Ele, muitas vezes ele parava um pouco e não respondia de chofre, assim, sabe, de supetão, como às vezes alguém pergunta uma coisa para nós e a gente quer mostrar que a gente sabe tudo, a gente já responde na lata, não para, não pensa, né? Não usa a maiêutica de Sócrates, que é aquela questão, né? Quando a pessoa às vezes te pergunta uma situação, faz uma pergunta específica, e ela às vezes é meio capciosa aquela pergunta. Então, usando a maiêutica de Sócrates, você formula com a pergunta que a pessoa fez, você devolve para ela uma outra pergunta. É como com aquela questão do jovem lá, que o fariseu, não lembro como que a história está no Evangelho, o que devo fazer para conseguir a vida eterna, né? Aí Jesus, em vez de responder o que está escrito na lei, o que lês, né? O que diz na lei, alguma coisa assim. Então ele devolve a pergunta para o interlocutor. E quando a gente devolve a pergunta formulando de uma forma inteligente, muitas vezes até a pessoa começa a refletir sobre a sua própria pergunta e ela mesma vai saber a resposta. E nos dá tempo de refletir para saber até que ponto aquela pessoa estava de fato querendo saber alguma coisa ou queria jogar uma situação capciosa para a gente. Então é importante a gente pensar sempre nessa, não termos pressa para responder. No caso do Jerônimo não era por isso, era exatamente buscando uma intuição espiritual que pudesse acolher aquele irmão que estava necessitado, né? Então, agora que nós já fizemos a leitura e o bate-papo sobre a mensagem, vamos ler novamente para aqueles irmãos que chegaram depois, que é sempre bom, né, a gente fazer a releitura, porque aí fica bem interiorizado. É que eu falo, como são histórias relativamente pequenas, não é o caso de não tem problema de fazermos a leitura novamente ao final, porque dá para a gente refletir melhor sobre ela, né? Eu acho importante fazermos essa releitura da que a gente faz já no começo. Então, eu gosto por isso e dá oportunidade para aqueles que chegaram depois. Porque tem gente que fala assim, Luiz, eu gosto de assistir a live ao vivo. Eu não gosto muito de ver depois gravado, não. Eu concordo, realmente. Parece que ao vivo a gente interage mais, né? A gente parece que é uma vibração diferente. Mas, quando você não teve a oportunidade de assistir uma live, uma palestra ao vivo, sempre é o momento de você chegar e voltar, ouvir alguma. De repente, vou pesquisar uma live de alguém aí,
não estou numa situação legal, puxa lá, abre uma live qualquer de uma pessoa espírita, no caso, né? Da gente que faz esse trabalho, e de repente sai ali como se fosse aquele evangelho aberto ao acaso. Fica a dica também, né? A Águia está dizendo, também gosta mais ao vivo. Então vamos ver na fila do conforto. As filas se formavam sempre após as palestras. Todos desejavam conversar com Jerônimo Mendonça, envoltos em sentimentos harmoniosos e em reflexões após suas exposições. Vê-lo falar tão bem, deitado naquela cama, de óculos escuros e com o ventilador ligado diretamente em seu rosto, era algo que mexia com as emoções das pessoas. E foi assim que um amigo entrou na fila para conversar com Jerônimo, logo após uma palestra na cidade de Capinópolis, em Minas Gerais. Passava por transtornos mentais e problemas obsessivos. Sem saber o que fazer naquele momento de tamanha provação, buscava no Espiritismo uma última esperança para a cura e o consolo. Ao chegar perto do gigante deitado, disse-lhe: Jerônimo, como conseguir a cura para os transtornos que venho enfrentando? Ao ouvi-lo falar, Jerônimo pareceu mergulhar em profundos pensamentos, com certeza buscando inspiração divina para acalentar aquele que o buscava. Disse-lhe: comece a beber água magnetizada, meu amigo. Na casa espírita, em sua residência, onde estiver. Faça o tratamento da água magnetizada pelos bons espíritos, levando sua garrafa ao centro espírita semanalmente. A fé naquelas palavras, que lhe pareceram endereçadas pelos amigos de luz, auxiliou sobremaneira aquele homem. A partir daquele encontro, o irmão assim o fez, e a melhora gradativamente foi tomando espaço em sua vida. Em pouco tempo, com a fé naquela orientação espiritual, o amigo tornou-se ativo trabalhador da casa espírita que frequentava. Transformou-se a vida, pois os males que o afugentavam desapareceram. Tudo isso graças a uma orientação amiga e fraternal proferida pelo nosso querido Jerônimo. Lembramos quantas conversas custavam fisicamente a Jerônimo. Muitas vezes estava com dores terríveis no corpo, principalmente no peito. O toque das pessoas doía-lhe muito. Sem saber, as pessoas queriam abraçá-lo, beijá-lo, tocar sua cabeça. Cada toque daqueles era uma espada cravada na pele do nosso irmão. Sua sensibilidade no pé era ainda maior, pois suas unhas infeccionavam constantemente. Quando as pessoas percebiam que não conseguiriam tocar-lhe as mãos, que ficavam sobre o lençol, era comum que as procurassem os pés de Jerônimo para tocar. Imaginamos a dor sofrida por ele. Sempre com um sorriso nos lábios, orientava, confortava, ouvia a todos. Cantava e recitava poesias espíritas, não permitindo que nenhuma nesga de mau humor ou vitimização chegasse até as pessoas. A Débora diz que gosta dos dois. Olha, Débora, sinceramente eu falo para você, tem vezes que eu faço alguma live, alguma palestra, e eu volto para ouvir, né? Eu volto para ouvir porque eu acho que é interessante para a gente reanalisar aquilo que a gente falou. E se a gente pegar as primeiras lives que nós fizemos lá no começo, coisa de 1 ano e pouco atrás, certamente a gente vai se achar diferente. A gente vai se achar diferente. E uma coisa que eu estava pensando, né? Eu cheguei até a trocar uma ideia com o pessoal nosso, amigo nossos. Quando terminar o livro do Nicola, nós vamos para o Gigante Deitado, que é da Jane Martins Vilela. Depois que terminar aquilo, podemos perfeitamente recomeçar a saga do Escalada de Luz, que não foi feito dentro do projeto Momentos com Jerônimo, porque era um projeto que eu já fazia sozinho, né? Esse projeto Momentos com Jerônimo Mendonça tem a participação da Martiele do Pensamento Espírita e também
da Ana Paula, do Jerônimo Mendonça, o GD. Cada uma fazendo uma parte, né? Então, nós estamos assim, essas lives, por exemplo, até a live de número 50, a Martielli já fez a compilação de sínteses que nós pretendemos no futuro fazer uma publicação dessas sínteses, dentro, provavelmente chamando Momentos com Jerônimo Mendonça, e a ideia é fazer um pequeno livro, exemplo do Minuto de Sabedoria, por exemplo, e depois de impresso colocar à venda com a revenda revertida todinha para o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. E depois nós temos ainda, vamos até a live de número 100, que o projeto inicial foram 100 lives desse projeto da gente transformar em livros, né? Então vai ser muito bom, depois que vai ter mais recursos para entrar para o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Cacau, boa noite, seja bem-vindo. Ou bem-vinda, desculpa. E então, por conta disso, este projeto, talvez no futuro eu venha fazer novamente o Escalada de Luz. E sem sombra de dúvidas, por mais que a gente pegue a mesma mensagem e faça a releitura dela 1 ano e meio, 2 para frente, que seja, não vai ser a mesma live, não vai ser a mesma análise, não vai ser a mesma realidade, porque as coisas mudam. Isso vale para os livros. Eu já li tal livro. Tá bom, você já leu tal livro. Só que quando você leu aquele livro, você tinha X anos. Hoje você tem alguns anos a mais. Então a sua mente, você já está numa outra fase, num outro, como que eu diria, numa outra realidade. As análises, as reflexões são diferentes, né? São diferentes e a gente consegue observar com uma outra ótica aquele mesmo assunto. Que interessante que é isso. Então eu estou pensando, mas isso tem tempo, ainda temos bastante. Nós estamos aqui, o caso número 31 são 83 casos, né? Então temos bastante chão pela frente desse livro, antes de começarmos o da Jane, né? É verdade, Débora, é uma energia diferente, o momento, de repente, que a gente está passando é diferente, né? Muda tudo. Então, talvez a gente pense nisso aí, mas vamos com calma, né? Tem muito chão pela frente ainda, dá para a gente se divertir bastante. E o pessoal já viu aí que eu já fiz uma repostagem. A partir de sábado, dia 18, vou voltar pelo perfil original, né? Reflexões.aloysio, que é o perfil que eu iniciei esse trabalho, o perfil que eu mais me identifico. Eu tentei dar uma mudada, né? Mas eu não me senti tão familiarizado com esse perfil atual. E então, a partir de sábado, né, dia 18, já vamos estar retornando ao perfil original, que é @reflexões.aloysio, reflexões sem o tio, tá? E nós vamos estar então já a partir do dia 20, a live do dia 20 já vai estar pelo perfil reflexões.aloysio. John, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. E a história então é essa que nós tínhamos para contar. E para amanhã, sexta-feira, a mensagem, o caso de número 32, obras assistenciais, tá? Obras assistenciais é um caso já que aconteceu na cidade de São Simão, Goiás, tá bom? Então amanhã, obras assistenciais. Vamos ver o que nos revela o nosso querido Nicola, tá bom? Agora é o momento de nós fazermos as nossas preces, as nossas vibrações. Aqueles que se sentirem confortáveis, como eu sempre falo, pode colocar uma água para ser fluidificada. Volto para refletir. Tá certo, né? O John vai estar salvo aí, se Deus quiser, tá? Vai estar salvo. Aí sempre... no café, sim. No café, dia 31, já estarei com Reflexões Aloysio. Esse café, o Ari, acho que vai estar eu, você e a turma do café, hein? Não, tem bastante gente que acorda cedo, não é só nós, não. Não é só nós. Eu acordo cedo, o Ari, para o café,
quando eu vou participar do Café com o Evangelho, né, que eu tenho que acordar bem mais cedo, não é 7 horas não, que a gente entra sempre um pouco antes. E também, sabe o que, Ari? Quando tem algum amigo querido que vai participar, então a gente vai estar junto lá para dar força. Mas perfeito, né, Ari? Ari, você podia participar um dia do café, né? Vou dar um toque para Doca. Para Doca, não, para Dora, desculpa. Doca é uma amiga nossa aqui de Araraquara. Então vou dar um toque para Dora, quem sabe, né, Ari? Você não gostaria de fazer um café? Você é tão ativo, tão participante do Café com o Evangelho, aí pode contar que nós todos vamos estar, né, de bandeirinha acenando para você lá no café. Olá, Nicinha, seja bem-vinda. Chegou, mas você chegou para a prece, tá bom? Seja bem-vinda. E, Ari, então você fica aí pensando aí, se quiser, tiver vontade, né? Por que não? Né? Ari participando do Café com o Evangelho. Gostei da intuição, viu, Ari? Não fui só eu agora, aqui foi a intuição que veio e falou alto. Que legal, gente. Então vamos, né? Como que eu falo? Agradecer a cada um de vocês, né, que estarem aqui conosco nessa noite de quinta-feira, né? E amanhã estaremos novamente, se Deus quiser. Vamos agora colocar a música da Ave Maria, abrir a página também das vibrações, aqueles amigos que já nos pediram prece, tem os nomes já gravados aqui, que a gente pede, né? Bom, isso aí é verdade, Marquinho. Tem que acordar mais cedo, passar o perfume da prece antes do café com o Evangelho, isso é verdade. E também sabe o que, Marquinho, quer falar? Fazer um café também, né? Porque não dá para fazer, pelo menos uma xicrinha de café tem que tomar antes do café com o Evangelho, senão não tem graça, né? Você vai fazer o Evangelho sem o café, não, aí vai e passa mal, né? Então toma o café é bom, eu gosto muito de café. Então vamos lá, né? Vamos colocar a música. E assim, queridos amigos, convidamos então a todos neste momento para unir os nossos pensamentos todos juntos, num só coração, numa só energia de paz, de harmonia espiritual. Aqueles que se assim sentirem confortáveis, possamos fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente. Vamos deixar-nos envolver pelos acordes suaves desta melodia. Que esta melodia possa embalar os nossos corações, pulsando juntamente com o pulsar do universo. E nessas vibrações de amor, de paz, serenidade, dirigimos até os pés do nosso Mestre Jesus. E olhando afetuosamente em seus olhos, vamos dizer: Mestre querido, abençoe a cada um de nós neste momento. Abençoe os nossos familiares, os nossos entes queridos, o nosso lar, que possa receber as melhores energias de paz, de reequilíbrio, que todas as equipes espirituais do lar de cada um de nós possam fazer aquela magnetização em cada cômodo, deixando no ambiente de paz e harmonia. E que esta paz, essa harmonia possamos levar aos nossos ambientes de trabalho, de estudo ou de lazer. Que possa, Senhor, neste momento, abençoar a cada uma das pessoas que trazemos os nomes gravados e aberto aqui neste momento. Vamos mentalizar aquele ente querido que está necessitado das nossas vibrações para o seu reequilíbrio físico,
mental, espiritual. Mentalize esse irmão querido, mentalize esse parente, esse companheiro que pediu prece. Peça que o bondoso Mestre Jesus e a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa visitar o lar de cada uma dessas pessoas. Que eles possam, neste momento, receber as energias espirituais. Vamos pedir também para os velhinhos nos asilos, para as crianças, órfãos, pelos nossos irmãos presidiários, pelos andarilhos, pelos sem-teto. Vamos pedir também, Mestre, pelos nossos irmãos que estão perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, pelos doentes, estejam eles nos hospitais ou em suas casas, que eles possam receber também a cura do corpo e do espírito. Pelos médicos, atendentes, enfermeiros que estão na linha de frente, cuidando e amparando muitos. Vamos pedir também para aqueles que estão partindo para o plano espiritual, que eles possam ser acolhidos, recebidos e encaminhados. E assim também, Mestre, dar o socorro, o amparo e a proteção para os entes queridos que aqui ficaram. Enfim, Mestre, certamente cada um de nós tem ainda um pedido muito particular a lhe ser feito, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o merecimento de cada um. E rogando ainda esta equipe médica que possa fluidificar essas águas aqui colocadas, colocando nelas o remédio de acordo com a necessidade de cada um de nós. Nós dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Patrícia, boa noite, chegou agora, seja bem-vinda. Fabiana, a live vai estar salva e estejam sempre conosco, segunda a sexta às 22 horas, tá bom? Eu agradeço a presença de cada um de vocês, sempre sou muito grato pela presença, por essa interação que a gente faz todas as noites. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.